Hoje, na classe dos adultos, estudaremos a lição de número 6, que tem como título Jesus é igual com o Pai. A relação entre Deus Pai e Deus Filho é um dos temas mais fascinantes e profundos da fé cristã. Como pode Jesus ser chamado Filho de Deus e ao mesmo tempo ser igual ao Pai? Lendo o título da lição, uma expressão se destaca, o termo igual. Qual é o seu significado? Pois bem, à luz do contexto, igual significa compartilhar da mesma essência, natureza e atributos divinos. É nesse sentido que o Filho é igual ao Pai. Não se trata de uma igualdade funcional ou hierárquica, mas de uma igualdade ontológica, isto é, naquilo que ambos são em sua essência. O Pai e o Filho possuem a mesma glória, eternidade, poder e perfeição como revelado nas Escrituras. Por mais que desempenhem papéis distintos na obra da redenção, sua igualdade divina permanece inquestionável. É sobre este assunto que nós vamos tratar na aula de hoje. Portanto, temos como objetivos específicos, em primeiro lugar, mostrar a doutrina bíblica da relação entre Deus Pai e o Filho unigênito. Em segundo lugar, refutar biblicamente a heresia do subordinacionismo. Por fim, exemplificar como o subordinacionismo está presente na atualidade. Cumpriremos estas finalidades mediante a explicação e aplicação dos pontos e subpontos que se encontram na própria lição. Sem enrolação, vamos ao nosso texto áureo que nos diz: Mas do Filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Hebreus, capítulo de número 1, versículo 8. Comparando traduções, trago aqui a paráfrase NTLH que nos diz: Mas a respeito do Filho, ele disse. Quem foi que disse? Nós vamos ver já uma explicação sobre isso. O que foi que foi dito a respeito do Filho? O teu reino, ó Deus, vai durar para todo o sempre. Tu governarás o teu povo com justiça. Estamos diante de uma declaração do Pai. Jesus é o Deus eterno. Aqueles que afirmam que ele era apenas um homem, ou um dos muitos anjos, ou um profeta diverso de Deus, ou mesmo um subdeus, estão mentindo e trazendo condenação sobre si. São distorcedores das Escrituras, são incrédulos, são hereges. Jesus não é menos do que Deus. O Pai declara sobre o Filho: teu trono, ó Deus. Então aqui a gente tem uma declaração do próprio Deus Pai a respeito do Deus Filho. Teu trono, ó Deus, é eterno. E este testemunho aqui é direto e inquestionavelmente feito pelo Pai. O Pai dá esse testemunho do Filho. E este versículo oferece uma das provas mais claras e irrefutáveis da divindade de Jesus na Bíblia Sagrada. Quem foi que disse? Foi o irmão Murilo? Quem foi que disse? Foi o próprio Pai. E eu trouxe aqui como complemento a declaração do Filho. Aqui nós encontramos a declaração do Pai. Mas a declaração do Filho corrobora com aquilo que o Pai falou. O Filho não fala nada fora daquilo que o Pai disse. Está em perfeita sintonia, em perfeita harmonia. Durante seu ministério, Jesus declarou a sua divindade. Ele afirmou ser igual a Deus. Em João capítulo 5, versículo 18, a Bíblia diz: Por isso, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Temos outra passagem, João 10:33 nos diz: Não te apedrejamos por alguma boa obra, mas pela blasfêmia. Porque sendo tu homem, te fazes igual a Deus. A declaração do Filho está em sintonia com aquilo que o Pai falou. Mas eu trouxe ainda aqui como complemento a declaração dos apóstolos. Aquilo que os apóstolos falaram, pregaram e ensinaram está em acordo com o que o Filho disse e está também em acordo com o que o Pai disse. Filho e Pai são iguais. Essa é a nossa tese, é aquilo que as Escrituras ensinam e é o que nós estamos aqui tentando não só afirmar, mas provar aos irmãos com argumentos bíblicos. Olha o que os apóstolos falaram.
Romanos capítulo 9, versículo 5. Deles são os patriarcas, e deles é traçada a linhagem humana de Cristo, que é Deus, acima de todos, bendito para sempre. Amém. Irmão Murilo, eu não estou convencido. 1 Timóteo capítulo 3, versículo de número 16, Paulo reforça essa verdade ao dizer: sem dúvidas, grande é o mistério da piedade. Deus foi manifesto em carne, justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Então esse texto aqui está se tratando do Filho. Deus foi manifesto em carne, está bem claro. O apóstolo João também ecoa essa verdade em sua primeira carta, capítulo 5, versículo 20, primeira epístola de João. Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos aquele que é verdadeiro. E nós estamos naquele que é verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, todo o Novo Testamento faz essa reivindicação. Jesus é Deus. Logo, se Jesus é Deus e nós cremos que há um só Deus, Deus Pai e Deus Filho são iguais em essência. Deus Pai e Deus Filho são distintos quanto à pessoalidade, mas iguais em essência. E a expressão Filho de Deus é um indicativo dessa verdade, conforme veremos mais adiante. A verdade prática nos diz: o termo teológico Filho de Deus é um título. Sendo assim, a existência de Jesus é desde a eternidade junto ao Pai. Algumas pessoas que negam a divindade de Jesus argumentam que ele não é eterno e que passou a existir em algum momento no tempo. Eles interpretam a expressão Filho de Deus nas Escrituras como se ela sugerisse que Jesus teve um início, da mesma forma que um filho humano nasce depois do Pai. No entanto, essa interpretação falha em entender a natureza única e eterna da relação entre o Pai e o Filho. Nas Escrituras, o título Filho de Deus revela não um começo temporal, mas uma relação eterna e imutável dentro da Trindade, onde Jesus, o Filho, coexiste com o Pai desde toda a eternidade. Aí você pode me dizer assim: mas irmão Murilo, e aquele texto lá? Qual texto? Sim, aquele texto lá. Qual texto? Hebreus capítulo 5, Hebreus capítulo 1, versículo 5, que diz: pois a qual dos anjos disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei, e outra vez lhe serei pai, e ele me será filho. Porque quem prega que Jesus teve um início, que Jesus não é eterno, usa esse texto aqui. E o texto parece ser bem claro. Olha o que o texto diz: pois a qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Olha, Jesus é diferente porque ele foi gerado pelo próprio Pai. Mas ele teve um início. Afirmam aqueles que são adeptos das seitas e das heresias, das seitas heréticas. Então eles tomam esse texto aqui. Só que o problema é o seguinte: eles pegam um texto e o isolam de seu contexto. Um versículo deve ser analisado de acordo com o restante da Bíblia, aquilo que a gente chama de contexto remoto, ou de contexto referencial, ou ainda de contexto imediato. A gente deve submeter o texto a todos esses contextos para chegar ao seu significado teológico. Todas as vezes que a citação do Salmo 2 e verso 7 aparece na Bíblia: tu és meu filho, eu hoje te gerei, como é o caso aqui de Hebreus 1:5, isso aqui é interpretado pelos próprios autores inspirados por Deus. Os apóstolos, os escritores bíblicos interpretam essa passagem. E a interpretação destes homens inspirados por Deus está em acordo com o contexto original do Salmo de número 2, o verso 7. Irmão Murilo, qual é o contexto do Salmo? É um contexto de exaltação. Então essa expressão, tu és meu filho e hoje te gerei, não se refere à ideia de
de início. Não se refere à ideia de origem, mas de exaltação. Se você lê o Salmo está falando da exaltação de um rei, da exaltação de um príncipe e não de sua origem. Não é que o príncipe está sendo gerado naquele momento, sua origem, sua gênese está acontecendo. Não, ele está sendo coroado, ele está sendo exaltado. Esse é o contexto do Salmo 2. E é dentro desse contexto que os próprios apóstolos trazem a sua interpretação. O apóstolo Paulo disse que essa profecia foi cumprida quando Jesus foi ressuscitado, no ato da sua exaltação. Olha o que a Bíblia nos diz em Atos capítulo 13, versículo 32 e 33. E nós vos anunciamos que a promessa que foi feita aos pais, Deus a cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2: meu filho és tu, hoje te gerei. Aqui na terra, Jesus se qualificou para ser o nosso sumo sacerdote e foi exaltado a essa posição quando venceu a morte e subiu aos céus. Então, o contexto do Salmo 2, verso 7, fala de exaltação. E Hebreus, capítulo 1, versículo de número 5, que cita essa profecia, também mostra essa questão. Jesus acima dos anjos, Jesus superior à lei, Jesus superior aos profetas, Jesus acima de todos os seus inimigos. A figura do Salmo, como já falei aqui, é de uma coroação messiânica, que recebe autoridade para dominar sobre todas as nações. Resumindo, Deus gerou Jesus no sentido que o Filho foi exaltado e colocado acima de todos. Glória a Deus. Ah, irmão Murilo, eu não entendi. Escute novamente. Veja novamente. Lembre-se, a gente precisa seguir a regra de interpretação, não é? Precisa observar, interpretar, correlacionar e só então aplicar. Então eu só chego a uma convicção do sentido de um texto depois de interpretá-lo à luz do seu contexto. E aqui está bem claro. Então, esse texto aqui cai por terra. Vamos lá. Vamos à exposição dos pontos e subpontos. Olha, tem muita coisa aqui, viu? É por essa razão que quando o professor for expor esta lição de número 6, ele deve buscar um certo equilíbrio. Ele deve selecionar aquilo que é mais importante para trazer para os seus alunos. Então, o que é que eu vou focar aqui? O filho é igual com o pai. Nuances que puxam para a questão do academicismo, eu vou me reservar, não vou me deter tanto nisso aqui. O ponto de equilíbrio é o seguinte: falar aquilo que é essencial, não sendo simplista. Entendeu? Ficou mais calma? Ficou mais calmo? Busque um ponto de equilíbrio. Leia todo o subsídio, leia com atenção porque ele está bem completo. Meus irmãos que me assistem pelo YouTube, eu quero que vocês curtam, comentem e compartilhem para que esse vídeo aqui chegue a 40 mil visualizações, para que o máximo de pessoas possível recebam este material. Em reciprocidade a essa ação generosa de vocês, estou deixando aqui, como sempre faço, na descrição do vídeo, o link para baixarem o subsídio que utilizo. Tem mais ou menos aqui 10, 12 páginas. Um material condensado, resumido e bem explicado. Meus irmãos da ferramenta EBD, abraço mais que especial a todos vocês. Os irmãos são a razão deste trabalho acontecer no YouTube e são a razão de a gente poder produzir todo esse material. Os irmãos da ferramenta EBD são privilegiados, recebem o subsídio, a pré-aula e uma vastidão de outros recursos. Slide profissional, fluxograma, infográfico, recebem material de marketing, divulgação, cursos de capacitação, acompanhamento, olha, dinâmicas de grupo, muita coisa dentro da plataforma da ferramenta. Quem me assiste pelo YouTube e ainda não é assinante da ferramenta EBD está perdendo tempo, porque a ferramenta EBD é o local onde o dirigente, o superintendente, o professor, o adjunto, tesoureiro, aí o que for da escola dominical encontra tudo o que precisa em um só lugar. Vamos progredir. Ponto 1. A doutrina bíblica da relação do filho com o pai. O subponto 1 diz: a ideia de filho. A lição nos fala: o conceito de filho no pensamento judaico implica a igualdade com o pai, conforme Mateus capítulo 23, versículo 29 ao 31. Uma das ideias de filho na Bíblia é a identidade de natureza. Mas vamos lá. A palavra filho, ela é polissêmica.
ela tem significados diferentes a partir do contexto em que ela aparece. Por exemplo, quando olhamos para as Escrituras, filhos de Deus ou filho de Deus aparece como uma designação coletiva ao povo de Israel, conforme Êxodo capítulo 4, versículo de número 22. Aqui, filho representa o povo escolhido que Deus libertou do Egito. Então, é uma expressão que se refere ao coletivo de uma nação. O termo filho também é aplicado na Bíblia, lógico, aqui cabe discussões, aos seres celestiais, aos anjos. Alguns vão dizer, não é, que Jó 1:6 se refere aos filhos, os filhos de Deus ali se referem aos anjos. Outros não vão seguir essa mesma linha. Mas, no geral, o termo filhos de Deus se aplicam aos anjos, e nesse contexto isso reflete sua criação direta por Deus e a sua proximidade com Ele. O termo filho de Deus ou filhos de Deus também é usado em relação aos crentes, a nós que cremos em Jesus. E aqui, filho significa alguém que foi adotado. Alguém que foi adotado espiritualmente por Deus e vive em comunhão com Ele. Você vê João capítulo 1, versículo 12, todos aqueles que o receberam, Ele deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. E aqui nós somos filhos por adoção. No entanto, a expressão filho de Deus também tem um contexto que se refere a um título exclusivo. Jesus é chamado Filho de Deus. E quando ele é chamado Filho de Deus, ele é chamado de uma maneira única e superior a qualquer outro uso dessa expressão. E os significados podem incluir divindade. Jesus é o Filho de Deus porque compartilha a mesma essência divina do Pai. Ele é eterno e coigual a Deus. Jesus é o Filho de Deus em um sentido que ninguém mais é. Ele tem uma relação íntima e eterna com o Pai, como declarado em João capítulo 3, versículo de número 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Então, a expressão Filho de Deus aparece dentro das Escrituras nesses variados contextos. O subponto 2 diz significado teológico. E aqui a gente vai se deter apenas ao contexto em que o termo Filho de Deus se refere a Jesus. A lição diz: indica igualdade de natureza, ou seja, a mesma substância. É o que acontece com Jesus. Ele é chamado Filho de Deus no Novo Testamento porque ele é Deus e veio de Deus. Preste atenção para ficar claro. Assim como o filho de um ser humano é totalmente humano, falando de substância, de natureza, um filho de um ser humano não pode ser uma outra coisa que não seja humano. O Filho de Deus, no uso restrito da palavra e exclusivo, diz que ele é igual a Deus na sua essência, na sua natureza. Filho de Deus, como título, repetindo, expressa a ideia de que Jesus é da mesma essência de Deus. Ele não é um ser criado, mas eterno, coexistindo com o Pai desde antes da criação do mundo. E preste atenção, no contexto judaico, declarar-se filho de Deus era igualar-se a Deus, pois significava compartilhar da mesma natureza divina. Basta você ler a nossa leitura bíblica em classe. João, capítulo de número 10, versículo 30 ao 38. Quando Jesus diz assim, eu e o Pai somos um, ele não está falando ali em uma unidade de propósito, em uma unidade de objetivo. Não, porque se ele estivesse falando isso, o versículo 33 não ia trazer essa interpretação dos judeus. Os judeus entenderam o que Jesus estava falando. E Jesus não repreendeu os judeus se por acaso eles tivessem tido uma interpretação errada da coisa. Não, Jesus entendeu, não é? Que a interpretação deles estava certa. Quando ele disse o seguinte: os judeus responderam, dizendo-lhe, não te apedrejamos por alguma boa obra, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem te fazes igual a Deus. Olha, o texto aqui é bem claro. Então, título Filho de Deus se refere à igualdade de essência, de natureza. Jesus também é chamado de Filho unigênito.
Eu quero trazer isso aqui como complemento. O que significa essa expressão filho unigênito? Ela vem de uma palavra grega, monêgenes, que significa único do tipo, ou único em sua classe. Quando se aplica a Jesus, esse termo unigênito enfatiza a sua singularidade como único Filho de Deus que é eterno, divino e perfeitamente unido ao Pai. Não implica, novamente aqui, que ele foi criado como ensina o arianismo, mas que ele é único e exclusivo em sua relação com o Pai. Jesus é chamado também de primogênito. Olha que interessante. Ele é o Filho de Deus, ele é o Filho unigênito, ele é o Filho primogênito. O termo unigênito, conforme destacamos aqui, se refere que a Jesus como único do tipo, incomparável. E primogênito, como falamos em aulas passadas, tem um sentido de sua posição de preeminência e autoridade sobre toda a criação. Não é a ideia de que ele foi criado, mas é a ideia de sua exaltação, de sua preeminência, de sua relação privilegiada. Falamos isso e correlacionamos esse texto com um versículo lá de Êxodo em uma aula anterior. E mostramos o sentido da expressão primogênito. Jesus também é chamado de filho do homem. Qual é a diferença entre filho de Deus e filho do homem? Preste atenção. Filho de Deus enfatiza a divindade e a relação de Jesus com o Pai. Filho do homem destaca a humanidade de Jesus e o seu papel como Messias prometido em Daniel, capítulo 7, versículo 13 ao 14. Ficou explicado? Então, vamos progredir. Subponto 3. O Filho é Deus. E aqui a gente vai apenas relembrar alguns textos que já foram citados. O Filho é Deus. A lição diz, o Filho de Deus é uma expressão bíblica para se referir à relação única do Filho unigênito com o Pai. A expressão Filho de Deus revela a divindade de Cristo. Essa verdade está mais clara na Bíblia do que o sol do meio-dia. O Ezequias gosta de usar essa expressão, né? Clareza meridiana, mais clara que o sol do meio-dia. Para assim, enfatizar que uma verdade está declarada aqui de forma que todos podem entender quando leem a Bíblia. Temos aí o texto de João, capítulo 5, versículo 17 ao 18, já lemos. O texto de João, capítulo 10, versículo 30 ao 33, também já lemos esse texto aqui. Temos a questão na igualdade de honra e de glória. João, capítulo de número 5, versículo 22 e 23, onde Jesus ele diz o seguinte, para que honrem o filho assim como honram o pai. O filho é igual ao pai, assim como o pai é digno de honra, o filho também é. Com a mesma honra que se honra o pai, deve-se honrar o filho. Temos também aqui a questão da oração de Jesus em João capítulo 17, versículo 5, quando ele diz, e agora glorifica-me, ó Pai, junto a ti mesmo, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Então aqui também está falando novamente de igualdade. Vamos progredir, porque penso que já ficou claro para vocês qual é aqui o nosso ponto principal. O filho é igual com o pai. Agora, veremos a heresia do subordinacionismo. E olha, irmãos, eu não sei se vocês vão encontrar tanto material assim na internet sobre essa heresia, essa distorção da doutrina bíblica chamada subordinacionismo. Há muito material sobre arianismo, sobre as outras heresias tratadas até aqui. Mas, quando se trata de subordinacionismo, pelo menos em português, nós não temos nenhuma obra de expressão, nenhum texto assim relevante a respeito desse assunto. Há um livro do Millard Erickson em que ele fala sobre as relações intratrinitarianas, mas esse livro ele não foi traduzido para o português. E dentro desse livro ele trata sobre essa questão da subordinação, não é? Ou do subordinacionismo. Então, você não vai encontrar muito material. Aquilo que eu vou falar aqui para os irmãos, penso que cumpre o objetivo da explicação em classe. A lição nos diz, eu vou ler todo o texto aqui da lição neste primeiro subponto, que tem como título Orígenes. É até um subponto com um título diferente, não é? Orígenes. Vamos lá, Orígenes é um nome de um personagem, de um pai da igreja, e provavelmente aqui, aliás, provavelmente não, certamente é a melhor palavra, ele foi citado pelo pastor Ezequiel Soares, porque seus escritos
contribuíram para a apologia e a defesa dessa heresia chamada subordinacionismo. Lembrando que os pais da igreja, eles não são infalíveis. Orígenes, Gregório Nazianzo, Agostinho, Tertuliano, Inácio e muitos outros ali. Eles não são canônicos, os pais da igreja não são canônicos. Então, dentro dos seus escritos, eles foram muito produtivos nessa área da escrita, nessa área das discussões, nessa área da apologia e na área das doutrinas bíblicas. Dentro dos seus escritos, há muita contribuição teológica para a ortodoxia, mas também há muita espinha. Você, quando está comendo peixe, você tira a carne e joga a espinha fora, não é? Há muita espinha dentro dos escritos dos pais da igreja. A irmã Murilo, então, você está dizendo que os pais da igreja são falíveis? São, irmãos. Nós também somos falíveis. Há um jargão no meio teológico que diz que todo teólogo é manco de uma perna. Não é? Ninguém está 100% correto quando o assunto é interpretação teológica. Ok? Então, todo teólogo é manco de uma perna, somos falíveis. A palavra de Deus é infalível, a palavra de Deus é inspirada, a palavra de Deus é inerrante, mas conforme a nossa condição de intérpretes, somos falíveis. Ficou entendido, não é? A lição diz o seguinte: o subordinacionismo é toda doutrina que declara seu filho subordinado ao pai ou um Deus secundário ou menos divino que o pai. Os monarquianistas dinâmicos ou adocionistas e os arianistas são os principais representantes dessa heresia, mas Orígenes foi seu principal mentor. Há na vastíssima e complexa produção literária de Orígenes ideias de acordo e contrárias à ortodoxia da igreja, como também ideias neoplatônicas e obscuras, de modo que, desde a antiguidade, os estudiosos do assunto estão divididos. Ele exerceu grande influência no Oriente por mais de 100 anos. Nas controvérsias em Nicéia, havia os que apoiavam Ário usando Orígenes como base, como também os que apoiavam Alexandre, opositor de Ário, também se baseando no mesmo Orígenes. Segundo seus críticos, parece que a trindade defendida por ele era subordinacionista. Como assim? O Filho subordinado ao Pai e o Espírito Santo subordinado ao Filho. No entanto, a Bíblia revela a igualdade das três pessoas da trindade. E nós temos aqui a menção de textos trinitários dentro do texto aqui da lição. Vamos explicar por partes, ok? Vamos por parte. Primeiro, uma definição complementar, o que é subordinacionismo. Subordinacionismo é uma heresia cristológica e trinitária, porque essa heresia, ela distorce uma visão de quem Cristo é e também distorce uma visão da triunidade de Deus. Portanto, é uma heresia cristológica e trinitária que afirma que o Filho, Jesus Cristo, e o Espírito Santo são inferiores ao Pai em essência, natureza ou poder. Essa visão sustenta que, embora o Filho e o Espírito Santo tenham algum papel divino, eles não compartilham da mesma plenitude da divindade que o Pai. Essa crença contradiz a doutrina ortodoxa da Trindade, que ensina que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são coiguais, consubstanciais e eternos. Lembre-se da nossa aula falando sobre a doutrina da Trindade. Deus subsiste eternamente em três pessoas. Quais são as características fundamentais do subordinacionismo? Primeiro, hierarquia essencial na divindade. O subordinacionismo propõe uma hierarquia intrínseca entre as pessoas da Trindade. O Pai é visto como superior ao Filho e ao Espírito Santo. Então, de forma intrínseca, dentro da Trindade, há um subordinacionismo. Uma das pessoas ali da Trindade é maior em relação às outras. Isso aqui é um problema sério, né? Aí, outro ponto do subordinacionismo, negação da consubstancialidade. Aqui fica muito claro. Essa heresia nega a consubstancialidade do grego homousios, eu acho que é assim que cita, ou pelo menos é próximo, ou seja, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo não compartilham a mesma essência divina. Então,
aqui há uma negação disso, né, de que eles compartilham a mesma essência divina. Quais são os apoiadores históricos dessa doutrina? Temos Ário e o arianismo, temos Orígenes e temos, na atualidade, de forma muito clara, as Testemunhas de Jeová. O subponto 2 diz o seguinte: no período pré-niceno, e aqui a gente vai se remeter à história. A lição nos fala, o subordinacionismo foi nos séculos 2 e 3, ali o ápice do surgimento dessa doutrina, de sua propagação, uma tentativa, ainda que equivocada, de preservar o monoteísmo. Por quê? Qual era a tentativa de preservar o monoteísmo? Não entender o que é a Trindade. Você lembra que a gente falou da Trindade seguindo a seguinte ordem lógica? A Bíblia fala da unidade de Deus, monoteísmo. Deus é um, não existe outro Deus. A Bíblia fala de deuses falsos. Se são deuses falsos, não são Deus. Então existe um único Deus. Nós não somos politeístas, somos monoteístas. Mas, quando lemos as Escrituras, percebemos que há uma pluralidade na pessoa de Deus. Nós vemos ali a Bíblia declarando o Pai, o Filho e o Espírito como divinos. Então Deus é a essência. Preste atenção nessa explicação. É como se Deus fosse a essência. E essas três pessoas compartilhassem dessa essência divina. Daí a definição. Deus subsiste eternamente em três pessoas. E na tentativa de preservar o monoteísmo, sem compreender completamente a doutrina da Trindade, surgiu essa doutrina do subordinacionismo. Não, o Pai é superior, mas o subordinacionismo gera um problema maior, como é o caso do arianismo, né? Existe um Deus todo-poderoso e um Deus poderoso. Então, logo há mais de um Deus. Politeísmo, deixa de ser monoteísmo. Então é um tiro que saiu pela culatra. Mas vamos lá. De preservar o monoteísmo, mas que negou a divindade absoluta de Jesus. Seus expoentes consideravam Cristo como filho de Deus, inferior ao Pai. Eles afirmavam que o próprio Cristo declarava a sua inferioridade. E isso eles faziam com base numa exegese ruim e numa interpretação fora do contexto de algumas passagens do Evangelho. Então, meus irmãos, nós temos aqui os primeiros defensores dessa teoria, conforme alguns estudiosos, foi o Teófilo de Antioquia e o Hipólito de Roma. Eles tentaram entender a declaração entre pai e filho, mas acabaram adotando uma visão em que Jesus é inferior ao Pai. E isso ocorria, em grande parte, pela leitura de passagens como João 14, 28, que diz: o Pai é maior do que eu. Eles têm razão, irmão Murilo. Calma. O texto está aqui, João 14, 28. O Pai é maior do que eu. Aí tem 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 28, que diz: quando tudo lhe estiver sujeito, então o Filho se sujeitará àquele que lhe sujeitou todas as coisas. O Filho vai se sujeitar àquele que lhe sujeitou todas as coisas. Então, de fato, aqui um subordinacionismo intrínseco na relação intratrinitariana, na relação entre as pessoas da Trindade. Então eles estão certos? Não, tenha calma. Esses textos foram usados de maneira a enfatizar a subordinação de Cristo ao Pai, o que não implica necessariamente uma inferioridade ontológica, mas sim uma distinção de papéis dentro da economia da salvação. Então, qual é a nossa posição em relação a esses textos? Esse texto não está falando de uma inferioridade ontológica, mas está destacando papéis distintos dentro da economia da salvação. Vamos a uma explicação. Primeiro, João 14, 28. O Pai é maior do que eu. O contexto imediato de João 28 é crucial. Jesus está falando aos seus discípulos sobre a sua partida e o envio do Espírito Santo. A frase "o Pai é maior do que eu" se refere ao estado de humilhação e submissão em que Jesus se encontrava durante sua encarnação. Ele, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes aniquilou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo. Então nós encontramos aqui uma subordinação voluntária.
e não ontológica. No estado de sua humanidade, Jesus se submete ao Pai, mas isso não implica que ele é inferior em essência. Daí a importância de uma hermenêutica correta, de um texto ser analisado à luz do seu contexto maior e não ser isolado até mesmo do seu contexto imediato. A subordinação de Jesus aqui se refere à sua missão redentora e ao seu papel como mediador. Ele estava, na realidade, voluntariamente se colocando sob o Pai como parte de seu plano de salvação. Mas o próprio João vai falar da sua divindade, da sua essência. João 1:1, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Está explicado, não é? Vamos a 1 Coríntios 15:28. Quando tudo lhe estiver sujeito, então também o Filho se sujeitará àquele que lhe sujeitou todas as coisas, para que Deus seja tudo em todos. Novamente, vamos a uma explicação. O ato de sujeição de Cristo no final dos tempos deve ser visto no contexto da economia da salvação novamente aqui, onde Cristo, após ter cumprido sua missão redentora, volta ao Pai e entrega o reino a ele, como também está ensinado em 1 Coríntios 15, versículo 24 ao 25. Essa entrega final não é um indicativo de inferioridade, mas de conclusão da sua obra redentora. Ou seja, ele está se sujeitando àquele que lhe sujeitou todas as coisas como um ato final da obra da salvação, um ato de conclusão. Isso aqui, novamente, não se refere a uma inferioridade de essência. Por quê? Se eu digo isso, a partir desses dois textos, eu tenho que explicar uma infinidade de outros textos que tratam da divindade de Jesus e da sua consubstancialidade com o Pai. Cansei. Mas se ficar alguma dúvida, coloque aí nos comentários, meus irmãos da ferramenta EBD. O subponto 3 do ponto 2 diz: métodos usados pelos subordinacionistas. A lição diz: já estudamos até agora o ensino bíblico sobre Jesus como verdadeiro homem e ao mesmo tempo verdadeiro Deus. Somente ele é assim e ninguém mais no céu e na terra possui essa característica. No entanto, os subordinacionistas pinçam as escrituras aqui e ali, se utilizando das passagens do Novo Testamento que apresentam o Senhor Jesus como homem e destacam e desconsideram as que afirmam ser Jesus Deus igual ao Pai. Qual é a hermenêutica subordinacionista? É uma hermenêutica seletiva. O que é uma hermenêutica seletiva? Que é o método subordinacionista. A hermenêutica seletiva é uma abordagem de interpretação das Escrituras em que o intérprete escolhe de forma arbitrária ou tendenciosa apenas algumas passagens que apoiam a sua posição, enquanto ignora ou distorce outras que possam contradizer ou desafiar a sua visão pessoal. Em vez de considerar o contexto completo da Bíblia, a hermenêutica seletiva se concentra em versículos ou passagens isoladas, muitas vezes fora de contexto, para justificar uma determinada doutrina ou prática. Devemos tomar cuidado com isso aqui, porque é característica das seitas se apropriar indevidamente de certos versículos e, a partir deles, isolando-os, estabelecer uma doutrina ou sustentar suas opiniões erradas. É o método subordinacionista. Cuidado com a hermenêutica seletiva. Subponto, não terminou o subponto, agora é o ponto 3. A aula está tão boa que já está acabando, meu Deus. Vamos lá, você está empolgado ainda? Você ainda está animado? Você ainda está aqui comigo? Você ainda está prestando atenção ou você está divagando, fazendo uma coisa e outra, olhando o celular, Facebook, Instagram, notificação, WhatsApp? Para com isso, rapaz. Preste atenção na aula, pega a tua lição, vamos fazer anotação, vamos aprender, vamos questionar, vamos interagir. Vamos lá? Então, já acordou aí, não é? Vamos prosseguir, vamos terminar já, viu? Como o subordinacionismo se apresenta hoje? Como é que o subordinacionismo se apresenta hoje? Não é essa a proposta da revista Combatendo Antigas Heresias? O subordinacionismo, que nasceu lá no princípio, teve os seus primeiros defensores, teve Orígenes como um dos propagadores dessa ideia, um dos mentores dessa ideia. Como é que essa doutrina se apresenta hoje? Hoje, nós temos expressões dessa doutrina no contexto islâmico, no islamismo. Uma
religião muito perigosa. A lição diz: o islamismo não considera Jesus como filho de Deus, mas como Messias e profeta, e coloca Maomé acima dele. Nenhum cristão tem dificuldade em detectar o erro dessa doutrina. O Alcorão afirma que é blasfêmia dizer que Jesus é o Filho de Deus. E isso com base numa péssima interpretação, pois significaria uma relação íntima e conjugal entre Deus e Maria. Como assim? Se você lê o Alcorão, lá na Sura 5 e o versículo 72, o que é Sura? Sura são os capítulos do Alcorão. Ele diz o seguinte nessa passagem: aqueles que dizem Deus é o Messias, filho de Maria, descreram. Pois o Messias disse: ó filhos de Israel, adorai a Deus, meu Senhor e vosso Senhor. Eles entendem que se Jesus é o Filho de Deus, então Deus se relacionou sexualmente com Maria, e isso é uma blasfêmia. O Alcorão parte dessa interpretação errônea e assim nega quem de fato é Jesus conforme as Escrituras. Eles ainda chegam a dizer lá na Sura 112, verso 1 ao 4, mais ou menos o seguinte: dize, ele é Deus, o único Deus, Deus o eterno. Ele não gerou, ó só, ele não gerou, nem foi gerado, e ninguém é comparável a ele. O Islã, ele é de fato uma religião que se contrapõe ao cristianismo. E presta atenção, o Jesus pregado pelo Islã não é o Jesus apresentado nas Escrituras. Porque o Jesus apresentado nas Escrituras é Deus. E para o islamismo não. Ele é um profeta. Ele é um homem iluminado, um homem cheio de virtudes. É um profeta de Alá. Então, isso não cabe dentro de uma leitura bíblica. Se ele é um profeta, ele é inferior ao Deus Pai. Então nós temos aqui uma espécie de manifestação moderna de subordinacionismo. Essa doutrina, à luz do que aprendemos no primeiro ponto, ela não é verdade. Eu estou me escorando aqui, assim, ficando meio torto, né? Acho que eu estou com dor na coluna. Mas vamos lá. O subponto 2 nos diz o seguinte: o movimento das testemunhas de Jeová. Aqui é mais comum em nosso meio. O Islã, ou o islamismo, é uma realidade cada vez mais crescente no mundo e principalmente na Europa. Aqui no Brasil ainda não tanto. Não tanto, já tem, mas ainda não tanto. Agora as testemunhas de Jeová não. Testemunha de Jeová a gente já conhece muito bem, né? Todo mundo aí, nas suas respectivas cidades, conhecem esta seita. A lição diz o seguinte: este confessa publicamente que crê na existência de vários deuses. O Deus Todo-Poderoso, Jeová, depois o Deus Poderoso, Jesus, e em seguida outros deuses menores, incluindo bons e maus. Mas a fé cristã não admite a existência de outros deuses. É verdade que a Bíblia faz menção de deuses falsos, mas se eles são falsos, eles não são Deus. Entendeu? Na teologia da Torre de Vigia, Jesus é um mero anjo. O primeiro criado por Deus, quando começou a criar os anjos, as testemunhas de Jeová identificam Jesus como Miguel, o arcanjo, embora elas chamem Jesus o Filho do Homem, porque a primeira pessoa espiritual criada por Deus era para ele como um filho primogênito. Nós temos aqui um embasamento, não é, do livro usado pelas testemunhas de Jeová. Eles também chamam Jesus de Deus, mas Deus com D minúsculo. É a forma como eles traduzem João capítulo 1, versículo de número 1. O Espírito Santo não é nem Deus e nem uma pessoa, segundo os ensinamentos da Torre de Vigia. É simplesmente uma força atuante, impessoal, que Deus usa para fazer a sua vontade. Novamente, nós temos aqui uma defesa dos conceitos subordinacionistas. E a gente vai ver em lições mais à frente, principalmente essa parte aqui no tocante ao Espírito Santo. Eu não sei aqui qual é a lição, deixe-me aqui recordar, mas teremos uma lição falando sobre o Espírito Santo, lição de número 9, tá pertinho. Quem é o Espírito Santo? E novamente nós vamos tocar nesse aspecto aqui, mostrando que o Espírito Santo é Deus. Então vamos reservar comentários mais detalhados à lição de número 9. No entanto, o que fica aqui é que é inadequada, é herética e não bíblica a doutrina pregada pelo Islã em relação a Cristo e a doutrina das testemunhas de Jeová, porque aprendemos à luz das Escrituras com provas e argumentos que Jesus é igual com o Pai. Concluímos assim, portanto, mais uma lição
da Escola Bíblica Dominical. E meus irmãos, se você chegou até aqui, lembra mais uma vez de comentar, de compartilhar esse vídeo. Ter você aqui conosco é muito prazeroso. Deus abençoe os nossos irmãos de perto e de longe. Desejo a todos uma ótima escola bíblica dominical e um ótimo final de semana. Não se esqueça, abra a jaula!